Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Iniciamos agora a temporada 9 dos nossos Minutos de Autismo. O tema desta temporada é sexualidade no autismo. Quem é autista ou convive com pessoas autistas sabe de perto como esse assunto é relevante e como ele é pouco falado. A professora Hilde de Klerk, da Bélgica, será nossa orientadora ao longo de mais essa caminhada em busca de conhecimento. Ela começa explicando como a sexualidade das pessoas no espectro precisa ser vista de forma integrada com as demais características da pessoa. Agora vou falar sobre autismo e relacionamentos. E, ao mesmo tempo, sobre autismo e sexualidade. Obviamente, relacionamentos e sexualidade podem estar relacionados. Vamos tratar desses assuntos em conjunto, mas vocês vão entender que existe uma grande diferença entre ter um relacionamento puramente sexual com alguém e ter um relacionamento amoroso e sexual com alguém. Como de costume, trago a imagem do iceberg, porque às vezes vemos problemas de comportamento, e eles são só a ponta do iceberg. Como agora vamos falar de problemas de comportamento ou de estresse relacionados a questões sexuais, é importante entender tudo que se esconde sob a superfície da água, que tem a ver com sexualidade, relacionamentos, conhecimento sobre o próprio corpo, etc. No meu livro Autismo a partir de dentro, tenho um extenso capítulo sobre relacionamentos e sexualidade. O livro começa com um longo capítulo sobre jogo e imaginação. E o que foi dito no início deste curso sobre jogo e imaginação tem um papel nos relacionamentos e na sexualidade. Tudo começa com jogo e imaginação. E jogo e imaginação continuam atuando no desenvolvimento da linguagem. A criança começa brincando com palavras, começa brincando com ideias. Ela cresce e vai precisar de imaginação para conceber como seria um relacionamento, para interpretar o olhar da namorada ou do namorado, etc. Para se ter um relacionamento amoroso, a gente precisa de imaginação. A ausência de uma linguagem interior também vai ter consequências. Por exemplo, sobre como se organiza um ato sexual. Vou retomar essas coisas mais adiante, mas agora quero que vocês entendam por que estou explicando o desenvolvimento da imaginação e do jogo. Principalmente durante a puberdade e a adolescência, algumas pessoas com autismo podem ter muitos comportamentos de estresse devido a problemas sexuais. Até prefiro não usar a expressão problemas sexuais, porque no autismo o que se tem não é realmente uma questão de deficiência sexual, mas de compreensão sobre a relação sexual. O que seria uma definição de desenvolvimento sexual? É muito importante considerar todas as palavras que vou mencionar agora. No desenvolvimento sexual, há muitos aspectos que precisam ser compreendidos de forma integrada. São aspectos físicos, sexuais, emocionais, intelectuais, cognitivos, sociais e culturais. E eles, por sua vez, estão inseridos num sistema de valores que é, em parte, inato e, em parte, adquirido. Alguns desses aspectos estão conosco desde o nascimento, outros nos são ensinados.
O roteiro sexual, ou o que chamamos de mapa do amor, vai se formando ao longo dos anos e é parcialmente fornecido pelo contexto social, tanto implícito quanto explícito. Portanto, sempre que eu falar de mapa do amor, vou me referir ao roteiro sexual da pessoa, que vai se formando ao longo dos anos. Quanto às emoções e à sexualidade, esses dois aspectos precisam ser vistos em conjunto com as demais dificuldades do autismo. Já falei sobre a relação que existe com a imaginação e o jogo. Quando falamos sobre sexualidade, é muito importante levar em conta o modo de pensar e a compreensão das emoções no autismo. Sem esquecer que, às vezes, as dificuldades que vemos nas pessoas com TEA também podem ser resultado da personalidade delas. Não podemos considerar sexo ou sexualidade como assuntos desligados do resto. Não se pode separar sexualidade das emoções e emoções e sexualidade da personalidade da pessoa, do histórico dela, da forma como foi educada, etc. Portanto, vamos falar de questões físicas, cognitivas, emocionais e sociais. Olhar para o desenvolvimento sexual como uma ilha isolada é como criar uma paródia da personalidade completa da pessoa. Neste curso, não tenho tempo para falar sobre sexualidade por dias a fio. Por isso, o que vou dizer é um pouco limitado. E o que vou transmitir não são receitas. Não vou prescrever o que vocês devem fazer com uma pessoa com autismo em relação à sexualidade. Vocês precisam conhecer o autismo, entender o autismo, o modo de pensar, as dificuldades no âmbito da sexualidade e como a pessoa com autismo compreende a própria sexualidade. Não trago um manual porque manuais são sempre limitados. Mesmo que vocês tenham uma pilha de livros sobre sexualidade e autismo, vocês terão que selecionar o que será necessário ensinar a cada pessoa individualmente. A imagem do iceberg volta regularmente. Ela significa que precisamos reconhecer os problemas com a sexualidade e não fazer de conta que não existem. Admito que é um assunto difícil porque há muitos tabus. Falar sobre sexualidade é, de certa forma, um tabu. E neste curso vou chamar as coisas pelo nome. Caso contrário, não vamos nos entender. Conhecer a pessoa inclui conhecer sua história pessoal e ter uma ideia sobre as convenções existentes no contexto de vida dela, principalmente na esfera dos pais. Tente descobrir o que é importante para eles, como pensam sobre sexualidade e quais são suas experiências com o filho que tem autismo. Muitas vezes, esse é um assunto tabu. Procure enfrentar esse tabu e falar sobre os problemas sexuais no autismo, porque eles acontecem. Procure fazer com que os pais se sintam à vontade. Explique, por exemplo, que o filho deles não é o único que se masturba em público, mas que juntos vocês vão tentar encontrar meios de ensiná-lo a ter um comportamento social adequado em relação à sexualidade. Obviamente, os níveis de inteligência e de desenvolvimento emocional da pessoa também são muito importantes. Imaginem que trabalhamos com um adulto de 50 anos de idade com autismo que traz algumas dificuldades sexuais e tem um nível emocional e intelectual de 2 anos.
Para ele, explicamos as coisas de uma forma diferente do que para uma pessoa com autismo que tem a mesma idade, uma profissão, uma família com 5 filhos e as mesmas dificuldades. Existe uma enorme diferença entre falar de sexualidade com pessoas que têm autismo de alto funcionamento e com pessoas que têm baixos níveis de inteligência. Elas podem ter as mesmas dificuldades sexuais, mas o nível de compreensão e de explicação será bem diferente. Quando falamos sobre questões sexuais, é muito importante considerar as dificuldades sensoriais da pessoa com autismo, mas também o paraíso sensorial dela. No curso sobre questões sensoriais, eu falei sobre dificuldades, mas também mencionei aspectos muito positivos. Também temos que tentar entender o manual da pessoa, os tipos de associações que ela faz, as diferenças perceptuais e, claro, tudo que tem a ver com comunicação e compreensão social, além do nível de empatia dela. Na minha visão, falar sobre sexualidade no autismo é muito mais do que falar simplesmente sobre sexualidade, porque aqui vão convergir todas as palavras-chave que foram sendo levantadas nos outros cursos. Gary Mesiboff, do programa Teach, diz que a educação sexual deve ser integrada a todo o contexto das outras habilidades e deve ser adaptada ao nível funcional, à área da comunicação, às habilidades sociais e possibilidades cognitivas. Ou seja, a educação sexual deve se integrar ao contexto geral, mas deve ser individualizada. Acho que essa é uma boa filosofia de trabalho quando tratamos de questões sexuais. Quero dar um exemplo e espero que isso seja visto com seriedade. Vou falar abertamente sobre dificuldades sexuais e algumas coisas podem soar engraçadas, mas temos que lidar com esse assunto de uma forma muito ética. Vou trazer exemplos não para debochar das pessoas com autismo, mas para ajudar a entender melhor os problemas que elas enfrentam. Na Bélgica, temos os chamados grupos de parceiros, onde se encontram regularmente companheiros de pessoas com autismo ou casais compostos por 2 pessoas com autismo, ou famílias que têm 1 ou mais filhos com autismo e cujos pais, 1 ou os 2, às vezes também têm o diagnóstico de autismo. Aprendemos muito graças a essas pessoas que contam sobre as dificuldades que enfrentam, mas também sobre os lados positivos de ter um relacionamento. Temos que ter cuidado para não rotular como estranho ou bizarro tudo que tem a ver com a sexualidade de pessoas com autismo. As pessoas consideradas típicas, às vezes também têm gostos estranhos no que diz respeito à sexualidade. Pessoas com autismo são seres humanos como todo mundo, e nem tudo nelas é esquisito. Se formos analisar a sexualidade de muitas pessoas neurotípicas, também podemos dizer que algumas delas são bem peculiares. Tenho uma amiga casada com uma pessoa com autismo ou síndrome de Asperger, como queiram chamar. Ela me contou que no início, como acontece com qualquer casal jovem, estava muito apaixonada por ele e queria muito que ele lhe declarasse o seu amor. Só que ela não sabia que ele tinha autismo. E ela esperava que ele dissesse alguma coisa bem bonita, mas não tinha jeito de conseguir que ele falasse coisas românticas. Ela tentava de tudo, fazia perguntas como: o que você pensou quando me viu pela primeira vez? Quando você finalmente decidiu me pedir em casamento? Você me achou bonita? Você gostou do meu jeito? Ela realmente tentou. E um dia ele respondeu:
Eu sempre tive certeza de que queria me casar, com você ou com a Gabriela. Vocês podem imaginar um marido dizer isso à sua mulher: eu tinha certeza de que queria me casar com você ou com a Gabriela. Bem, não era o que ela queria ouvir, mas para ele foi uma declaração de amor muito honesta. Se você for uma pessoa neurotípica, não vai gostar de ouvir isso. Mas para uma pessoa com autismo, isso é honestidade. Todas as pessoas com autismo que conheço têm o que podemos chamar de pensamento literal. Mas também podemos dizer, elas são tão honestas que até dizem coisas desse tipo. E assim, constatamos que, de fato, para entender a sexualidade no autismo, precisamos vê-la de forma integrada com as demais características da pessoa. No próximo episódio, a professora Hilde vai explicar de modo ainda mais concreto como a sexualidade da pessoa no espectro é marcada por todos os traços do autismo. Vejo você lá. Fique bem.